Boa noite a todos. Eu estava literalmente sentado numa cadeira com o olho fechado, esperando o meu horário lá agora. Que eu conferi e o horário dos outros eram 20 horas e eu tinha certeza que era o meu, até que a Beth me ligou, né, Beth? E o problema maior é que eu estava lá pensando assim, eu não dou conta de falar isso em pouco tempo. É. O Cláudio, esse tema não é um tema. Esse tema, se a gente verdadeiramente querer gravitar em torno dele, é terrível o tema, que é caridade, né, do ponto de vista, né, da virtude divina. Se a gente ir nisso, de fato, que nós temos que entender Deus, né, ser virtude divina. E eu, um pouco antes, a minha menina estuda aqui, a faculdade lá perto daquele Shopping Boulevard. Eu fui lá para mim vê-la lá a hora que eu cheguei. E aí ela foi tomar um sorvete. Eu falei para ela, Vi, o que eu tenho para falar lá não dá para dizer. E se o que eu falar eles entenderem, foi pior ainda o que eu disse. Aí o meu menino estava do lado do Pedro, falou, vai, pai, fala de um jeito que eles não entendem nada, então. Tudo real, viu, gente? Não estou fazendo graça. É, Porque assim, nós estamos vivendo um momento realmente desafiador para o espírita. Desafiador para a humanidade, para o espírito é terrível. Terrível por quê? Porque nós adentramos essa fase da aplicabilidade da doutrina espírita. Então, se a gente pensar na própria mediunidade, durante a primeira fase, a mediunidade foi um meio para que se estabelecesse a filosofia das leis divinas. Filosofia das leis divinas. Se a gente pegar como exemplo do que quer dizer o livro dos Espíritos, a primeira pergunta já é terrível, né? Que é Deus? E a hora que a resposta vem, né? Inteligência suprema, causa primária de tudo. Pensa bem o impacto filosófico de um troço desse. E depois, lá para o meio do livro, Kardec pergunta para os espíritos quem seria o tipo, né, o arquétipo, o modelo humano por excelência. Aí vem a resposta mais curta do livro dos espíritos: Jesus. Então, pensa bem assim, o que é esse conteúdo de filosofia para entender leis universais? E a primeira fase foi essa, 50, 70 anos. Depois a segunda fase foi a difusão científica dessas leis divinas. Aí pipocou centro espírita no planeta inteiro. A realidade é essa. No Brasil, principalmente. Então, o Cláudio falando do irmão Agar, eu vi dentro do meu quarto, dentro do quarto do meu irmão, na minha casa, há 40 anos atrás, o irmão Agar tirar um lenço branco e aparecer, literalmente, o efeito físico, o fêmur do Paulo, a bacia do Paulo, e ele mostrando o problema que tinha sido resolvido ortopedicamente com o Paulo dentro da minha casa, né? Nós era criança e assistia aquilo ali. Então, a difusão dessas leis de maneira científica. Quantos centros espíritas que não existem em cada cidade brasileira? É lógico que não vem com o cunho, né, do Kardec ainda, mas a coisa alastra. Eu acho que todo brasileiro é meio espírita, né? Católico espírita, protestante espírita. A hora que precisa mesmo, eu que atendo um consultório há 31 anos, eu vejo isso ali na minha frente. Então, a segunda fase foi essa difusão científica. A mediunidade era esse meio para isso. Então a gente tinha uma dupla mais organizada de médiums, um médium encarnado, um Sodutra, um médium desencarnado, o irmão Agar, e aquilo numa conexão, cada um com o mentor do mentor do mentor, e entrando numa faixa vibratória e fazia o que fez. Mas tudo com um cunho educativo para esse momento, tudo dentro de uma sistemática planejada.
para nós adentrar essa fase agora, que é a fase da aplicabilidade. Onde a mediunidade ela não é só meio mais. A mediunidade é meio e fim ao mesmo tempo. Nós precisamos agora ter uma existência mediúnica, não apenas reuniões mediúnicas. É o único jeito do homem transitar nesse oceano de influências com autonomia. Se a gente não tiver conectado, a gente não consegue ter autonomia para transitar nesse ambiente que nós estamos nele. Vocês concordam? Vocês entendem o que eu digo? Quantas ansiedades hoje, quanto medo, quanta dúvida, quanta incerteza. Eu fiz faculdade das ciências médicas aqui em Belo Horizonte. Quando eu entrei nas ciências médicas, há 36 anos atrás, se eu falasse a palavra depressão lá dentro, provavelmente uns 50% dos alunos não ia fazer relação da palavra com doença. 36 anos atrás, não é tanto tempo assim. Ia falar depressão, ia pensar talvez em depressão geográfica. Quer dizer, e era nenhum colega meu tomava remédio psicoativo, nenhum. E nenhum professor meu tomava remédio psicoativo. Agora, que casa que não toma um Rivotrilzinho, um Alprazolam, um Concerta, uma Ritalina, uma... É ou não é, gente? Olha a seriedade do processo. E tudo de Deus. Essas drogas são maravilhosas quando bem indicadas. Todo mundo que precisa e lida com quem precisa sabe o que eu estou dizendo. Você organiza uma criatura, né? Antigamente tinha o doido varrido. Quem não era doido varrido não era doido. Toda cidade tinha os doidos varridos. Hoje o doido varrido entra lá no banheiro da minha casa e olha no espelho lá. Que o limiar de loucura e avanço, ele é muito tênue, achata os planos. Você fica doidão rapidamente. Porque senão não teria jeito de ocorrer a emancipação. Como que eu domino o meu campo mental? Se o meu campo mental fosse muito condicionado, igual ele era, não tinha jeito. Brasileiro que nascia no Brasil 100 anos atrás, numa cidade do interior, ele tinha um jeitão. O alemão tinha outro jeitão, o japonês outro jeitão, e assim sucessivamente. O homem era fruto do meio. Aliás, o homem foi fruto do meio. Agora virou o quê? Um patê cultural no planeta. Eu tenho um sobrinho que adora cultura coreana, não é assim? Que diz que tem umas, como é que chama? As novelinhas lá, séries, a coisa errada toda, o jeito de falar. E pode estar lá na roça, lá no pé da serra, não tem diferença nenhuma mais. É o que você quiser, você acessa. Mas o que que aconteceu com isso? Um sequestro mental. Mentes que eram usadas, vamos botar numa escala de 1 a 100, uma mente há 100 anos atrás, ela era usada assim 7. Hoje ela é 87. Porque toda atenção que a gente coloca é foco, todo foco gera todo um movimento mental em nós. E a gente sabe de tudo que acontece com detalhe e busca aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, assim, por enquanto? Então, assim, como escapulir disso? E olha o papel da doutrina espírita. A doutrina espírita tem o compromisso de fazer criaturas, e aí que é o pepino, virarem imãs de equilíbrio, para que criaturas cheguem perto da gente e saiam melhorzinho. O papel é esse, ser o remédio. Eu sou o frasco de remédio. E, obviamente, nisso eu tenho que ser o quê? Um sujeito venturoso. Porque como que eu organizo o outro se eu não estou organizado? Se eu não for um bem-aventurado, como que eu impacto o meu irmão? Então a proposta é boa. E a gente se conhecendo, a gente não tem essa estrutura para ficar equilibrado dessa maneira. Mas a proposta é a seguinte, ó, se vocês
se organizarem e fizerem o que vocês proporam fazer, pela comunicabilidade, vocês vão ter ordem. A troca afetiva e a lei de amor vai atuar dentro de vocês, com quem ama vocês. Vocês vão conseguir ter uma estrutura de ordem, se vocês botarem a mente organizada. Se vocês não botar a mente organizada, não tem escapatória. Eu tive que fazer um exercício aqui agora. Eu estava lá organizando a minha fala, com o olho fechado, deitado na cadeira lá que a minha menina estuda. Aí eu parou a fala, eu estava ouvindo uma mensagem. Eu olhei, Beth, falei, a Beth. Falei, José, cadê você? Eu estou aqui esperando. Porque a provocação do ambiente é contínua e a sugestão mental é a mesma coisa. Como eu levantar da cadeira sem ansiedade alguma, sem elaborar nenhum pensamento, sem desorganizar em nada. Porque se eu chegasse aqui demasiadamente focado no meu campo mental, eu ia bloquear os meus sentimentos mais organizados e não sai nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque, sinceramente, olha para você ver, quem não se perceber não consegue adentrar nesse campo divino agora, que é a caridade virtuosa, a virtude vinda do campo de Deus. Está indo. Agora, olha para ver, quanto menos vocês pensarem aqui, melhor mesmo. Se eu conseguisse imantar vocês, para vocês compreenderem o que eu estou sentindo, sem necessidade de checar no campo mental o que vocês compreenderam, a gente vai indo bem aqui no estudo, entenderam? Se vocês tentarem entender o que vocês compreenderem, vocês já situam num algoritmo mental, que não é a nossa identidade moral. A gente não muda padrão mental pela mente. Para eu mudar o padrão mental, eu tenho que mudar o hábito. Para eu mudar um hábito, eu tenho que definir atitudes assertivas com a lei e repetidamente, persistentemente, insistir nessas atitudes libertadoras, criando uma rotina de expansão e de libertação. A repetição reiterada de um padrão de servir o ambiente, servir tudo aquilo que não é eu mesmo, que a única maneira de servir mim mesmo é quando eu sirvo tudo aquilo que não é eu mesmo, e reiteradamente eu repetir essas atitudes de maneira sistemática e sabendo o que está acontecendo comigo, entendendo o que está acontecendo com o mecanismo mental, eu não crio hábito. E o hábito vai mudar o padrão mental. Eu falo assim, uma pequena colheita que eu colho hoje em dia, eu não consigo mais agredir fortemente uma pessoa com a minha fala. Eu não vou ficar entrando em detalhe porque eu fico prolixo, mas às vezes eu mando um áudio achando que eu xinguei alguém, depois eu ouço o áudio de novo, não sai, eu fiquei ruim para xingar o outro. Porque 30 anos sentado na frente de uma pessoa, horas por dia, tentando levantar a pessoa, naturalmente criou outros circuitos, fez-se outras sinapses neurológicas no meu cérebro físico. Então, aquilo ali me impede de sair fora, dentro de um programa traçado que eu fiz num processo pré-reencarnatório. Sem mudança de hábito, aí eu te pergunto assim: a hora que você ficar nesse estado, cadê sua mãe? Cadê seu pai? Cadê a Paula? Todo mundo do teu circo, cadê as pessoas? Por isso que a gente faz uma programação. Ela acabou de entrar, né? Que elas viriam comigo, entrou a Laurinha lá. A Laura é minha caçula lá, ó. A belezura lá, tá vendo? Ó, ó. Olha lá, olha lá, ó. E-
Perfeito. Não, porque vocês estão fritos com isso. Eu, 5 horas da tarde, eu falei, "Ô, Cláudio, eu vou te mandar mais uma mensagem. Eu não sei se vale a pena você pôr, porque realmente nós estamos sendo trabalhados há anos pelos espíritos para que a gente perceba isso, para esse momento dessa libertação. Então, é impossível realmente a gente conseguir transferir isso aqui. Então, perceba, eu, no meu caso ali, ó, que tenho 6 filhos, o que que acontece? Eu fui tendo chance de expansão no campo da paternidade com uma criança nova, faz 23 anos. A Vitória tem 22, a Laura tem 3. Então, dentro de casa, durante essas décadas, eu tinha uma criança para eu expandir. A minha performance perto dos mais velhos é horrorosa no aproveitamento pessoal. Você vai aprendendo a expandir. Entendeu? Então, se não muda atitude, não muda hábito, se não muda hábito, não muda campo mental. Porque a mente, gente, não pode ser o sujeito da ação mais. A mente tem que ser o objeto da consciência. É aí que é o X da questão. Vocês estão entendendo? Eu vou pegar 2 transparências só para eu fundamentar com a doutrina espírita que eu estou dizendo. Coloca aquela primeira lá, ó. Porque veja só, é virtude espiritual. Se não vier do espírito, nós podemos dar coisas para os outros aí a existência inteira e a gente não gera expansão em nós, entendeu? É um engano achar que dar coisas para os outros, por dar, gera alforria de nós mesmos. Porque o único inimigo é o condicionamento mental. O único inimigo é o euzinho. Sofrimento é um processo voluntário de alucinação mental. Vocês podem estar vivendo o pior momento da vida de vocês, a hora que vocês não pensam dele, não sofre. Sofre. Para e pensa. Se qualquer problema real que vocês estiverem vivendo, a hora que vocês não pensam dele, para o sofrimento. Sofrimento é voluntário ou não é? E é alucinado ou não é? Porque só está no meu campo mental. Dor a gente sente, beliscão dói de qualquer jeito. Mas o que eu acho do beliscão, que é o sofrimento, é voluntário. Então, o sofrimento humano é porque nós estamos condicionados na nossa mente. Entenderam a ideia? Agora, olha a sutileza da pergunta. Ó, os espíritos veem a Deus? Ó, a pergunta do Kardec, ainda é veem, ver. Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores sentem e adivinham. Vocês são qual, qual ali? Agora, gente, isso é tão assim potente, dá para sentir Deus. Porque a hora que a gente olha um pôr do sol maravilhoso, aquilo dá uma nostalgia, não dá? Parece que a gente está com saudade de alguma coisa. Vocês já notaram isso? Saudade, em mim eu percebo isso claramente. Parece que eu estou com uma saudade, é nostálgico. Mas não é a cromatografia que é o espetáculo. A cromatografia é a expressão da vida na matéria. O show é a vida, é a energia que está por trás daquilo. Entendeu? Então, veja só. Se eu posso sentir Deus em qualquer coisa, o que é que está mais perto de Deus para mim? Fazendo cada uma pergunta para si. Deus está colado, gente, em nós mesmos. Para mim, a coisa que é mais íntima minha é Deus, porque o fulcro de vida é Ele. Entenderam o que eu quis dizer? Ou não? Do ponto de vista, do ponto de vista da nossa individualidade, do indivíduo que somos, a gente só é consciência. Se eu pegar no microfone aqui, ó, fisicamente, eu estou sentindo o microfone, certo? É eu que sinto. Se você sentir o peso do corpo na cadeira, vocês são essa consciência individual. Mas nós existimos em outros seres substancialmente. A nossa substância é sempre coletiva. Vocês estão olhando para o meu corpo.
70% disso aqui é H2O, é água. Não tem DNA nenhum em água. 10% é cristais de apatita, compõe osso. Quantos milhões, bilhões de bactérias? O Espiritismo mostra para a gente que cada célula tem uma crisálida de consciência, cada célula tem um espiritinho, não tem? Cada organela da célula tem outro, não tem? Cada molécula tem outro, não tem? Cada átomo tem outro, não tem? Estão entendendo? Então, a gente, enquanto substância, é um parque ecológico, a gente é um lago. A gente é o administrador de um lago, tá claro? Ciência pura. Agora, eu só sou consciência. E eu só sou consciência porque eu sou de material divino, eu só sou consciência com Deus. Não interessa o nível de consciência. Para eu perceber o trânsito e enxergar aqui, eu preciso de consciência sensorial. Enxergar. Se eu fechar os olhos aqui, eu não enxergo. Mas para eu ter consciência de quanto é hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado, teorema de Pitágoras, eu já preciso ter consciência da mente, consciência mental, entendeu? E a consciência mental teria me desesperado a hora que a Beth me ligou e eu já estava 20 minutos atrasado, entendeu? Qualquer pensamento que eu elaborasse, eu ia me desorganizar inteiro. Eu não pude focalizar-me na minha mente. Eu focalizei-me no campo do espírito. É possível fazer isso. É isso aqui que eu estou querendo dizer. É possível fazer isso. Como nada atrapalha, absolutamente nada atrapalha o nosso avanço. Tudo coopera, inclusive o parente custoso que vocês têm ali dentro de casa. Nada atrapalha. E a hora que a gente decora isso, a hora que acontece o evento, você já passa a aproveitar o evento. Se eu tiver uma postura decisiva e firme de não me identificar com a minha reação mental, o atraso me gerou expansibilidade. E me gerou. E me gerou. Entenderam tudo que eu falei? Se vocês estão entendendo, podemos ir embora. Estão mesmo? Estão sentindo? Não, né? Não preocupa, não, não entende. Não entenda, não sinta. Porque nós vamos ter que trabalhar essa coisa mesmo. É a coisa mais fundamental, é o estabelecimento do reino de Deus em nós. Estabelecer reino de Deus em nós é dilatar as virtudes de Deus em nós. Quanto mais justo eu consigo ser em qualquer trato, eu dilato justiça. Quanto mais fraterno eu conseguir ser no trato, eu dilato fraternidade. E podem ter certeza, só vive quem constrói o próprio céu em um céu. Não tem jeito de outra criatura construir um céu para a gente viver dentro dele. Jesus vive no céu. Ele expande a gente e facilita, mas você não consegue sentir aquilo se você não tiver capacidade de perceptória. Entenderam a jogada? Por que eu trouxe o livro dos Espíritos? Para nós ter a segurança dos Espíritos. Então, olha lá, espírito inferior dá para sentir Deus, por isso que eu fico à vontade de falar que eu sinto Deus hoje em dia. Não consigo me manter assim. A Luísa está ali sentada, que a minha mulher está ali com a Laura. Hoje, na hora do café da manhã, eu comecei a falar essa coisa que não tinha jeito de falar. Naquele momento, eu consegui expandir. Eu falei, nossa, se eu expandir igual eu estou expandindo aqui na tua frente, funciona. Mas quem falou que eu garanto isso? Não garanto. Não garanto. Porque a gente não consegue permanecer nesse estado. Você está o tempo inteiro checando na mente. Pensa bem, vocês estão tentando entender, não estão? Não tenta. A hora que vocês perceber que alguma coisa entrou aí dentro, não checa. Não checa. Não checa, só sente. Só sente. E tem que treinar aí nos parentes mesmo, não tem outro jeito. Tem que treinar aí nos parentes. Hoje tá bom, a Luísa tá ali na minha frente, é testemunha. Eu entro em casa, ela, oi, bem, eu, oi. Eu falo isso que é corriqueiro. A gente tem que estar com a consciência desperta o tempo inteiro. Agora, a segunda pergunta, que é essa é 244, agora 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Olha a pergunta do Kardec. Kardec sabia perguntar, não sabia? Kardec sabia perguntar, porque um cara vai fazer uma pergunta dessas, já imaginou a estrutura que ele não tem para fazer uma pergunta dessa?
Então, assim, como que eu sei que está vindo de Deus? E aí ele está fazendo uma pergunta para o espírito desencarnado, certo? A resposta é do espírito desencarnado, mas o espírito inferior. Olha a resposta, gente. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. O espírito inferior, quando está querendo avançar lá no plano espiritual, ele sente a soberania divina. Ele percebe a força de Deus dentro dele. É mais soberano do que o meu desejo humano. O pepino é o desejo humano. O que eu estou desejando a cada momento? Qual que é a minha intenção? Se eu desejo, eu não percebo o pensamento, vamos dizer assim, de Deus em mim. Captaram a ideia? Mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, uma palavra. Você vai falar, a força divina é muito maior dentro da gente. Você não fala a palavra. Não estou falando de espírito evoluído, estou falando de espírito inferior. Ele o sente como uma intuição. Uma advertência invisível que o inibe de fazê-la, inibe de fazê-la. Olha a fortaleza, gente. Se nós ficar só aqui e começasse a treinar, não vale a pena? Oração, gente, reza é transbordo. Não é um objeto de crença que eu peço para resolver os meus problemas, entendeu? A gente ainda reza pedindo um trem de fora para vir para a gente. A reza eu transbordo o que eu já tenho. Tem uma frase do Khalil Gibran que é um espetáculo, ele narra isso. Ele fala que Deus só ouve as palavras que ele mesmo as pronuncia através de nós. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, cuidado, porque a mente de vocês vai falar: esse negócio está esquisito demais, isso não é assim não. Isso não é assim não. Cuidado com vocês, cuidado. Ele está exagerando, esse negócio não é assim não. Por isso que eu trouxe o livro dos Espíritos. E é checável, é perceptível. Precisa de quê? O que é a base da didática de Jesus? A base. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Perceba o tema central, perceba o desejo central da personalidade e corta. Esse é o pulo do gato. É muito mais uma negativa do que uma assertiva, porque nós já estamos prontos para fazer essa euforia, esse processo acontecer. Estão entendendo a jogada? Agora veja só, tem que ter pujança. Onde entra a humildade, por exemplo? Ó, para você ver, agora nós vamos amarrando. Eu não vou nem ler tudo, não dá. Depois vocês leiam. É um espetáculo. Passa para outra. Humildade. Por que eu falei isso? Ó, o primeiro valor que precisa ser cultivado é humildade. Porque o que é humildade, gente? É reconhecer a nossa pequenez diante das forças universais. Eu estava lá sentado na cadeira da Vitória, né, assim, com a nuca encostada no encosto, com o olho fechado, o telefone tocou. A Beth falou assim: onde você está? Desse jeito. Falei: estou aqui esperando a hora. Já olhei no Waze, gasta 10 minutos só. É ali na Pernambuco. Já conferi, tá tudo sob controle. Acontece que o teu horário era às 19, era 19h17, a hora que ela. Como que eu vou lutar contra essas forças nas quais eu estou inserido? Se eu não tivesse o corpo, eu concentraria e chegaria aqui, mas não, um corpo lá em cima, elevador, garagem, trânsito, todo o processo. Eu tenho que chegar aqui leve, tranquilo, senão não sai, vai sair como? Como é que eu saio? Então, se eu não reconhecer o tanto que eu sou frágil diante das forças universais, porque se eu estou num corpo físico, todo o campo magnético está me prendendo. Eu preciso de glicose, preciso de oxigênio, preciso de 5 minutos sem respirar oxigênio, o corpo não aguenta. Olha a fragilidade nossa fisicamente falando. E mentalmente, tem dia que vocês acordam com a avó atrás do toco?
Vocês acordam mal, assim? Gasta o dia inteiro até dormir para melhorar? Nem dá notícia por que que tá mal. Dormiu bem, né? Assim? Oh, tava feliz, dormiu. Acorda horroroso. Vocês foram para onde não devia de noite, provavelmente. Que aquilo que eu sou, vibro e sou arrastado. Aí eu acordo lá, nem sei por quê, tô tudo contaminado. Às vezes já mudei hábito físico, mas não mudei hábito sem corpo. Porque quando a gente está no corpo, gente, a mente é soberana. Por isso que o idoso que não trabalhou determinados hábitos que não devia ter, a hora que vai ficando mais velho, ele não segura e não briga com ele, não. A desnaturação proteica dos órgãos não permite recursos educativos na fase, na quarta idade. Só pageia. Entenderam o que eu falei? Não há possibilidade educativa. Não tem estrutura proteica suficiente para abafar o campo mental. O campo mental entra na estrutura fisiológica. A gente tem que aproveitar e os mais velhinhos, esquenta a cabeça, não. Toca o barco aí do jeito que dá. É com as condições que tem. Essa fase mediana da encarnação é a terrivelmente principal de todas. Você já fez as besteiras, tudo que tinha direito de fazer, tem uma certa lucidez, ainda tem uma certa longevidade aí, aproveita. Mas é 24 horas por dia. Então, veja só, sem eu reconhecer que eu sou frágil, eu vou tentar fazer as coisas do meu jeito. E a hora que eu tento fazer as coisas do meu jeito, eu não percebo a soberania divina dentro do meu campo mental. Tá clara a ideia? Vira arrogância, não tem nada de autoestima. Vira prepotência, presunção. A humildade me coloca na possibilidade de sentir Deus em mim e ele me conduzir. É tudo verificável, não é uma ideia filosófica. Quem quiser só verificar. Por isso que é diferente de mais uma ideia filosófica. Vocês entenderam? Tem que checar. Agora, só de ter preguiça de checar já é uma amarração mental, entendeu? Ah, não, credo. Nossa, deixa eu viver aqui agora, tá bom. A gente só tem feito isso quando a vaca, quando o leite derrama, na dor. Mas não é tempo mais de ter essa dor, gente. Dá para evoluir agora no silêncio e não na dor. É o convite, é a boa nova para nós mesmo. É para nós sermos bem-aventurados a partir de agora e nós vamos ser avalizados por isso. E é legítima aventura, desde que a gente preste um serviço. Por isso que eu fico incomodado. Se a gente tem compromisso de vir aqui trazer alguma coisa, que eu tenho que fazer isso. Porque é isso aqui que pode me garantir a tutela. Estão entendendo? Então, o que é humildade? Ó, mais um, por favor. No fundo, é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Está no pensamento e vida. A frase desse jeito. No fundo, é isso. Mais uma da humildade. Atributo de Deus no reino do eu, entendeu? Humildade é atributo de Deus no reino do eu. Ou Deus manifesta dentro de mim, ou não é humildade. Entenderam a jogada? A humildade não é minha, não é nossa. O espírito humilde é o espírito que cria condições para Deus guiar ele. Tem uma frase do Emmanuel no mesmo livro. Ele fala assim: ó, a criatura deve ficar de atalaia no celeiro de si mesma para não impedir o dar-se permanente do Pai que está em si. Entenderam? Vou repetir. A criatura deve ficar de atalaia. Atalaia é de vigia. Imagina a despensa da casa de vocês. Vamos imaginar que Deus é a despensa, certo? Quem tem despensa? Ou o armarinho que tem mantimento. A gente deve ficar de vigia na porta da despensa para não impedir o dar permanente do pai que está dentro da despensa. Entenderam agora? Certo? Não? Então, eu falei para você não entender, Paulo. Nós temos que ser, Paula, um canal de expressão divina. A hora que o Emmanuel vai falar de fé, ele fala assim: olha para você ver o que eu vou falar aqui, olha que heresia. Ele fala assim: fé nasce com qualquer criação. Aí ele dá o exemplo assim: existe fé no cristal que se refaz. Cristal, hein? Existe fé na árvore podada quando brota o ramo, certo? Olha pra você ver, fé não tem nada a ver com algo psicológico, certo?
Acreditar é crença, confiar é um espetáculo, bota ordem no campo mental, mas não é fé. Aí no capítulo Fé Transporta Montanhas do Evangelho, capítulo 17, se não me engano. Primeiro parágrafo do último item. No homem, a fé é a percepção que ele tem das forças imensas depositadas em germe dentro dele. O homem percebe a força. O homem percebe a força, entendeu a jogada? E o último parágrafo do mesmo item: se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que trazem em si e colocassem sua vontade à mercê da força, poderiam fazer. Estão entendendo a jogada? Então, olha para ver, a humildade é quando eu permito que essa força divina que está em mim me sustente. É muito mais forte que o instinto, é muito mais forte que qualquer coisa. Se eu sei disso, eu dou conta de receber a notícia e não alterar em nada. Aí eu, caso eu não me entregue para essa força, eu sozinho não dou conta. Eu posso usar a técnica que eu quiser, respiração, as várias técnicas psicológicas que são espetaculares, cada uma tem função, mas eu não usufruo do processo. Estão entendendo? Agora, por isso que eu estou dizendo, não são conceitos do entender, são conceitos do sentir. Nós não estamos afeitos a desenvolvimento de conceitos do sentir. Entenderam a jogada? Tá clara a ideia, então? Então, a humildade, o cultivo de reconhecer minha pequenez e, ao mesmo tempo, sentir o atributo de Deus em mim, me coloca numa posição de sentir Deus e de usufruir do que ele me influencia, entenderam? Olha como é que Deus vai desaparecendo esse Deus de crença. Estão entendendo a jogada? Vocês podem perceber, às vezes a gente lida com um problema meses, ou às vezes até anos. Tem um dia que a gente resolve acabar com o problema. Vocês já notaram? E aquele dia a gente não acaba com o problema? É ou não é? Por quê? Aquele dia a gente tem lapsos desse processo. Nós temos que sistematizar isso o dia inteiro. Qualquer angústia, gente, é a sinalização da lei falando assim, não faz não. Qualquer nível de pequena angústia é um equívoco interpretativo. Qualquer nível de angústia, eu não estou aproveitando a oportunidade de expansão de Deus em mim. Qualquer nível de angústia. Tá claro? Vocês estão concordando comigo? Tem jeito de refutar? Então tá um espetáculo a existência de vocês a partir de agora. Tá ou não tá, gente? Não tem senões. Tira todos os senões. Agora, se vocês tiverem qualquer nível de exigência que vocês fizerem a nível mental, para que algo aconteça pela mão de terceiros, vocês não têm garantia nenhuma mais. Qualquer coisa, qualquer expectativa que você tiver, que seja realizada por mão de terceiros, que não seja você mesma, você não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Entendeu? Faça você, porque o único objetivo de estar encarnado, capítulo não sei qual, fé e caridade. Eu não pus aqui. O único objetivo do ser é desenvolvimento moral na atual conjuntura do planeta Terra, porque faculdade de escola no plano espiritual tem muito melhor. Eu tenho a obra é acordar de manhã cedo e dominar a mim mesmo. Ponto. O resto é perfumaria nossa. Mesmo. Estão entendendo a jogada? É coisa de doido mesmo. Vocês estão entendendo? Não interessa. Por isso que eu falei, se eu não poderia, por isso que eu te falei, Cláudio. Se eu chegasse aqui e não conseguisse falar, se eu não tivesse pronto para falar, eu não tinha coerência na minha fala. Entendeu? Porque o Cláudio falou, você respira? Não, não respira, não. Hum. Observe, é lógico, na hora não. Ué, às vezes você tem uma angústia com um parente faz 2 séculos. Você encarnou para ter uma profissão, uma família, treinar e dar conta de não ficar angustiada mais. Não adianta a gente querer resolver o problema. O que nós temos que fazer é criar a rotina da expansão. Agora, veja só, a angústia, mesmo quando você está muito angustiada com o parente que você gosta dele, quando você não pensa nisso, fica melhor, não fica? Hum? Aí, você entendeu?
Você está vendo? Quando você não pensa nisso, agora treina a não pensar nisso. E é o que nós estamos falando. Gente, para o espírito resgatar o homem da matéria, não é pensando. O resgate do espírito, resgatar o homem da matéria, tem que extrapolar o pensamento contínuo. É sentindo, não é pensando. Pensou, tá pega no teu padrão mental. Pensa, gente, inveja, umas coisas assim mais fácil. Inveja é um desgosto porque alguém tem uma coisa. Destrincha a tua angústia. Faz, o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Eu perguntei para meus meninos, o Pedro está ali também, que é o outro, de 11 anos. Eu falei assim, eu cheguei na sala esses dias, estava a Luísa, porque ela torce igual doida, e os meus meninos torcendo um jogo Cruzeiro e Atlético. Eles estavam igual doido, assim, torcendo. E eu não sou chegado de futebol. Eu sentei e fiquei olhando eles. Aí eu fiquei vendo aquela loucura lá. Não vai, não vai. Aí eu fiz a pergunta: o que é torcer? Aí a Luísa me respondeu primeiro: torcer é querer que eles ganhem. Ou seja, ficar quieta aí, o que é isso, né? Eu fui insistindo de várias maneiras. Eu falei, gente, me fala o que é torcer. Vocês sabem o que é torcer? Aí não deu, eles ficaram bravos, não dava. Aí eu falei assim: o que é o Cruzeiro? Vocês torcem pro Cruzeiro? O que é Cruzeiro? Cruzeiro é o grupo de jogadores? Ah, mas não compra jogador do Atlético? Cruzeiro é a sede? Vocês sabem onde que é a sede? Cruzeiro é a diretoria? Cruzeiro é o brasão lá do Cruzeiro? O que é Cruzeiro? Ah, eu não sei, nós tá torcendo. Vocês estão entendendo? Você está entendendo a angústia nossa? É para sentir angústia. A única coisa que eu sei que você sabe me responder, chega uma hora que você não aguenta mais ter angústia, não é? Hã? É ou não é? O final da angústia não tem angústia mais. Vai no final das angústias que você já teve, que você entende exatamente o que nós estamos falando. Para que começar? Entenderam a jogada, gente? Tá tudo claro? Analisa qualquer sentimento de homem. Isso é sentimento do homem. Aliás, a palavra está errada, não é sentimento, é sensação. E no livro e no Evangelho, o Kardec escreveu bonitinho lá. O espírito no começo tem instinto, depois tem sensação e depois sentimento. Só que é uma sensação mental. É um movimento centrípeto. Pensa bem, de novo no exemplo. Eles me ajudaram eu atrasar hoje. Se eu viesse doido para chegar aqui no Carita, eu ia estar no meu campo mental desejando chegar depressa. Isso não é torcida? Torcida do Cruzeiro lá, entenderam? Eu tô torcendo. Aí eu ia torcer para todo sinal estar aberto, não é? Eu ia torcer para não ter carro na minha frente, não é assim? Eu falei, não, nem vi. Eu já entendi. Vocês estão entendendo? Porque a gente distrai e não fica consciente. Está clara a ideia? Tudo que vocês não concordar, fala. Quanto mais vocês me provocar, melhor. Tá claro agora a angústia? E a angústia, sabe por que você angustia? Dói para parar. Se você botar a mão na chapa quente, dói, não dói? Para quê? Para você desgostar de ficar com a mão lá, certo? Quando você tem angústia, dói na mente. Para quê? Para você desgostar de ficar daquele jeito. Entendeu? Agora, a gente desgringola, gente. Você muda bioquímica cerebral, perispirítica, mental. A gente precisa de tratamento, precisa de remédio, precisa de terapia, precisa de tudo. Tudo é válido. Tudo mitiga a dor. Usa tudo. Usa tudo. Mas está na hora da alforria de tudo. Fluoxetina é uma benção, venlafaxina é uma benção, Rivotril é uma benção. Veio tudo antes desse momento. Mas não é isso que faz o quê? A expansibilidade do ser. E o papel do espírito aqui, ó, é ele ser o frascão de remédio. Porque a hora que você atua no campo de Deus, você expande o outro. Você não gera atração nem repulsão. Quando você está muito angustiado, você chega perto de uma pessoa ou outra, assim, às vezes é funcionária, às vezes assim, você não melhora. Já notou isso? Ela te expande por dentro, porque ela atua no campo mais apurado. Então, entender, humildade é atributo de Deus. A questão toda é gravitar em torno de Deus, entenderam? E é tudo possível. Agora, a gente tem que entender a nossa programação reencarnatória. O que, que eu programei para ficar horas por dia exercitando a conexão? E sozinho não dava conta, só que o espírito tem uma pleiade de espírito em cima dele. A gente tem um monte de mensagem do Sodutra depois que ele desencarnou, e ele fala isso, a bênção que foi a enxertia do irmão Agar em cima dele.
Porque um espírito organizado, eles trabalhavam demais, então o irmão Agar ajudava a expandir ele. Entenderam a jogada da expansão? Agora é tempo de todos ficarmos assim. Não precisa de mediunidade ostensiva, igual era do Sodutra, que tinha um papel de sensibilizar pessoas, sensibilizar grupos grandes. Vamos no próximo. Mais um? Aí, ó. Como é que é isso? Como é que a gente. Agora fica clara a frase, ó. O sangue resgatou o espírito. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. O espírito, eu, tem que resgatar o homem. Toda a construção que nós fizemos de homem da matéria. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se nada atrapalha, eu vou torcer para amanhã, na parte da manhã, vocês terem um desgosto forte, certo? Forte não. Intensidade aí, 40%. Vocês topam a parada? Vocês têm coragem de dar concessão? Não, né? Vocês estão com medo, né? Mas veja só, Deus eles são misericordiosos, vai dar uma cota que vocês dão conta. Se não for amanhã, até o fim da semana. Veja só, veja só, a hora, maior. Lê o livro Voltei. O livro Voltei, o Frederico Figner ficou 200 dias indo nas sombras, onde todo mundo conhecia o lado ruim dele. Foi treinar. Gente, que eu vou te falar uma coisa: quem resolve virar espírita, bota o capacete. Bota o capacete. Porque a gente no começo você acha que você vai virar anjo. Eu não vou ficar falando de mim aqui dos 30 anos, não, mas a gente vai ficando sem vergonha depois de um tempo. Você já desconfia. O trem frita. Você, Nós estamos nessa escola do Espírito faz 10 anos. É impressionante. Todas as parábolas eu senti na pele para entender. Porque o conceito é do sentir. Então, ah lá, para eu resgatar o homem da matéria, eu não posso ser sugestionado pela minha mente, eu não posso fazer o que ela gosta e não posso ser provocado pelo ambiente. Porque eu ia procurar um culpado. Eu ia procurar um culpado ali do meu atraso. Eu falei, mas não é possível, o Cláudio põe 20 horas, 20 horas, 20 horas, e bota 19 horas, eu nem enxerguei o convite dele. Porque enquanto você não mata todos os culpados, se você não ficar sem a culpa, você não avança. Nada que acontece conosco tem culpa, tem participação de ninguém, tudo é oportunidade. Olha que riqueza que foi meu atraso. Eu não sou tão bom de gogó assim para enrolar vocês aqui, para justificar o atraso. Vocês estão entendendo a jogada? Mas vocês estão rindo de vocês mesmos, assim, porque é uma piada a vida da gente, ué. Tá no tempo do auge da felicidade total, sem excitação, porque se ficar excitado, desequilibra com a alegria. Cuidado com a alegria, pior. Se excita com a alegria. Felicidade é serenidade, coragem, força. E tem que pegar cadência nisso, não é excitação. Devido a essa angústia de existir, por não estar aproveitando o tempo, a gente busca prazeres para atenuar a angústia de existir. E precisa de cada vez estímulo mais potente, senão a gente não sensibiliza. Então, por isso que o indivíduo vai buscando um escândalo quase, ele quer. Tá entendendo? Não é o homem forte, é Deus forte dentro da gente. Mais um, por favor? A caridade. Ó, pra vocês verem, a caridade é ato de servir. Servir é o ato de dar ao nosso próximo alguma coisa nossa. Agora aqui é grave, hein? Se eu só sou consciência, se eu só sou consciência, eu tenho que dar disso. Não é dar substância. Por isso que a evangelização de Espíritos fala assim pra gente: servir não é atender o outro. Servir é sentir a identidade moral do outro. Quando eu sinto a identidade moral do outro, eu expando ele. Não dá para ser medida nem meditada. Não dá para. Eu tenho que procurar a identidade moral do outro. Como que eu procuro? Não procurando a cara dele, não procurando o que ele está pensando, não pensar o problema, é senti-lo. Por isso que a assistência fraterna dentro de uma casa espírita é um show para quem
faz assistência fraterna ao longo do tempo. A gente não tem que dar palestra para ninguém. Você não tem que dar dica mental. Você tem que amar a pessoa. E amar a pessoa, você está completamente íntegro e equilibrado. Imagina aquele dia top que vocês estão equilibradíssimos. E se vocês fossem encontrar alguém na rua, vocês não equilibram a pessoa? Não equilibra? Dias top? Agora, por que que não é assim toda hora? O Evangelho vem ensinar a gente a ficar assim toda hora. Jesus não atendia ninguém. Vocês viram falar que Jesus limpava a casa para dona de casa? Jesus plantava a horta para o agricultor? Jesus construía a casa para quem precisava? Jesus equilibrava a pessoa por dentro. O equilíbrio dele equilibrava a pessoa. Outra frase do Gibran, que o homem é bom, né? O homem percebeu muita coisa. Bondade é a ânsia de manifestação do meu eu gigante. É a hora que o meu eu sai para fora. Então, eu dar alguma coisa que é minha. Só que o que que acontece? Impacta a matéria. Impacta a matéria. Então, eu movimento a matéria. Sai das minhas entranhas junto com Deus, mas impacta a matéria. E fermenta e fecunda o outro. O que é nosso, integralmente nosso, é aquilo que faz parte de nós, constitui nossa personalidade. É lógico que os espíritos não tinha jeito de falar nada. Se é difícil falar, quanto mais escrever. Todas essas estruturas em volta da nossa consciência, a gente manipula elas com mais propriedade. Então você magnetiza o outro. Igual um abraço tem função, e você tromba o teu corpo no corpo do outro. Campos magnéticos, frutos de forma pensamento, introjetam no outro. Se vocês entram dentro de casa com formas pensamento equilibradas, vocês vão organizar a mente das pessoas, mas ainda não é a lei de amor atuante. Mas gera impacto e tem função. E esta, por sua vez, se expande em dádivas próprias. Olha para você ver, eu tenho que dar de mim. Não adianta eu dar a cesta básica, eu dar a coisa. Eu tenho que dar com o meu colorido, com as minhas vibrações. Ó. E esta, por sua vez, se expande em dádivas próprias, alheando-se em benefício do semelhante. Se eu tiver qualquer nível de interesse, eu interrompo a expansão. Se eu quiser reconhecimento, se eu quiser mandar dinheiro para o Nubank lá do plano espiritual, se eu quiser fazer qualquer coisa que a gente tem, assim. O que que acontece? Porque não adianta, a gente é altamente tecnológico. Qualquer nível de interesse pessoal, a onda sai mais curta. E eu produzo aquela forma pensamento, eu gero um espelho e fico encantado com o que eu estou projetando, em vez de eu continuar fluindo. Entendeu? A hora que você está fazendo um trem, você está achando que você está fazendo alguma coisa demais, você já cria aquela forma de pensamento, você forma a imagem, você fala assim, nossa, o José está dando as coisas, olha, está dando, ele vai... posso contar depois, eu vou gastar esse dinheiro aqui. Estão entendendo a jogada? É expansão, expansão, expansão. Não pode transformar amor em amor próprio. É o narcisão velho de guerra. Hoje todo mundo fala de narcisismo, não é assim? Todo mundo é narcisista, ponto, acabou. Só questão de cota. O pepino nosso é o interesse. E até ontem não tinha problema. O animal é competidor. Viadinho tem que correr do leão e o leão tem que correr atrás dele, ponto. O negócio é que a gente continua nessa. A gente disputa com todo mundo. Só que a gente usa o campo mental, que era para ajudar na obra de Deus, e usa ela para ampliar mais ainda a potência competitiva do animal. Amebas high-tech. Tá entendendo? Tá mesmo? Alheando-se em benefício do outro. Se eu tiver interesse pessoal, agora, gente, nossa, tá custoso. Como é que eu vou fazer? Treina, treina, treina. E quem tem parente custoso dentro de casa? Ué, olha que treinamento. Tá um show. Você tem que olhar parente lá, agora eu tô com testemunha, custoso falar lá, testemunha. A pior testemunha da vida da gente é a mulher da gente, gente. É verdade, todo mundo sabe. É terrível. Então, até me perdi. É, você está vendo? Você tem que me amar, isso não trava aqui. Porque assim, eu tenho falado com a mente por enquanto. O que que eu preciso que a Luísa faça para mim? Absolutamente nada. Só que ela exista, ponto. Na mente eu já tenho falado isso.
Porque as características incorruptíveis nossas, elas transbordam da gente. Se a Luísa tiver boa vontade comigo, eu preciso que ela tenha boa vontade, senão ela estanca a comporta. Se ela tiver boa vontade comigo, o resto não precisa. Aqueles elementos que eu preciso, eu já fui atraído para eles. E a coisa funciona. Entenderam a jogada? Então, assim, tem que querer treinar. Agora, se vocês pensassem, nossa, esse trem até tá certo, mas tinha que acontecer isso. Se aquele fulano tiver ali, não dá. Patrão, empregado, papapá, trânsito, Belo Horizonte, não sei o quê. Vocês estão entendendo, gente? A mente condicionada. É abolir interesse pessoal. E o tempo, nossa, eu não sei, viu, gente? Ó, vai mais um pouquinho aí. A caridade se faz de muitos modos, porém, ó, só é verdadeira quando a. Gente, o maior ato caridoso que eu sofri na minha vida foi de um picolézeiro no meio da rua. Picolézeiro não estava vendendo picolé no dia, muito bem vestido. Lá em Boa Esperança a gente conhece as pessoas assim. E eu falei: que você está bonitão desse jeito aí hoje? Ah, eu não trabalho. Hoje é o dia de aniversário de morte da minha mãe. Falei: quantos anos faz que a tua mãe morreu? 38. Falei: nossa senhora, 38 anos. Você, né, nada é mais importante que a mãe. A minha mãe, para mim, foi isso, foi isso, foi isso. Inclusive, eu tenho um monte de música aqui, um monte de música de mãe. Aí ele abriu uma playlist lá no celular dele. E falou: você quer escutar umas músicas de mãe? Falei: quero, eu quero ouvir. Só o quente aqui, jeito, e comecei. A hora que eu comecei a achar bom aquilo. Lá pelas tantas, meu peito começou a esquentar, 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 esquentar. Eu fui expandindo, expandindo. E acabava uma música, eu falava: bota outra música. E acabava a música, e ele falou assim: não, mas você gosta de música de mãe também? Eu falei: você não faz ideia. Você não imagina o tanto que eu gosto de música de mãe. E eu fiquei 1 hora e meia com esse negócio. Eu saí, entrei no carro, ficou aquele troço magnético aqui no meu chakra cardíaco. E ele dava de chorar, assim, como nós entramos naquele troço ali, ó. Gastou 5 dias, um residual diminuindo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Eu entendi isso aqui, ó. Eu entendi isso aqui. Olha para ver, saiu das profundezas, mas impacta a matéria, impactando a matéria, me aloja numa estrutura perispirítica. E eu ficava com a potência. Eu fiquei tão potente naquilo que não era só a sensação gostosa, era a potência de ação. Potência de... Acreditem nisso. Então, olha lá, ó. Porém, só é verdadeira quando a qualquer desses modos se alia, se junta aquilo que realmente é nosso, aquilo que constitui nosso ser interior e que podemos dispor sem prejuízo a quem quer que seja. O próximo. Quando banhamos a nossa dádiva com o nosso sentimento íntegro. Banhamos a nossa dádiva com o nosso sentimento íntegro. Ele banhou a dádiva, que era me mostrar aquilo que ele gosta, com o sentimento íntegro dele. Com o nosso desejo interno. Eu tenho que desejar profundamente que uma pessoa avança, independente de ganhos. O Chico falava assim: não conte nem com o entendimento do outro com aquilo que você está explicando. Olha a prosa do Chico. Não conte nem que o outro te entenda o que você está falando. Faça. Porque é um movimento centrífugo, não centrípeto. Por ter particularidades nossas perfeitas, perfeitas, personalizando nossas qualidades no íntimo de nosso irmão, no íntimo de nosso irmão, estão vendo? Que se sente então possuído da nossa oferta. É espetacular isso. Quando você vivencia, possuído de nossa oferta, porque ele vibra balsamicamente no seu organismo físico e psíquico, em forma de ondas salutares e potenciais, como se fossem, e de fato são, energias que oferecemos a outrem. Tá claro? Mais uma? Detalhe, ó. Portanto, a caridade não é partícula nossa. Portanto, a caridade é partícula nossa, esvaída de nosso ser. Mas quem que faz o movimento inercial? É Deus. Eu tenho que permitir que Deus faça isso. É partícula minha porque é o impacto da vida na matéria. Sem humildade, eu já entupi o canal. Citei só humildade, senão entupo. Entope na hora o canal.
Se eu achar que eu sou tal, é eu que estou dando. Eu que sei. Não pode ser medida nem tão pouco, não pode ser meditada nem tão pouco medida. Se vocês tentar entender, não tem como. Se for tentar medir, não dá para medir. É para entender que tem que sair. Brilhe vossa luz. Não luz efeito, luz causal, é diferente. A luz efeito é essa luz nossa aqui. Mas quem é que chacoalha o átomo para gerar a luz? Entendeu? Nós estamos falando da luz causal, não é da luz efeito. Seu tamanho e sua cooperação são exigidos de diversos modos, conforme as necessidades. É isso, depende da necessidade. Porque às vezes a gente quer dar um trem que o outro não precisa, você já notaram? É do meu jeito, é que tem que fazer assim, assim que é bom, assim, isso aqui que eu quero te dar, que você tem que ter. A gente não escuta o outro. Só, a gente tem que ser caridoso com o ouvido. Se eu acolho o outro, se eu escuto o outro, sem nenhumas pretensões, eu já vou expandindo ele. Olha, é só de ouvir. Ouvir sem pensar no que ele está me falando. Se eu analiso a dor do outro, eu restringo a troca. Entendeu? Pessoa, nossa, meu marido está assim assado. Eu fico analisando, nossa, o marido está assim assado. Vocês estão analisando uma ideia que vocês estão produzindo, estão encontrando com a criatura. Entendeu? Esses meninos, meu, o Pedro, de 11 anos, o Pedro tinha 1 ano e meio, eu falava assim para ele, exatamente. Ele falava assim, exatamente não, pai. Durante 6 meses, assim, os meninos chamavam ele de exatamente, não era, Luísa? Criticava dele. Eu falei, gente, esse menino, ele não entende o que é exatamente, eu não posso falar exatamente. Um dia eu estava atendendo uma paciente poliqueixosa, viajei, perdi o foco, perdi o foco. A hora que eu perdi o foco e retomei o foco, que palavra que eu usei para retomar o foco? Exatamente. Toda vez que eu falava exatamente, eu não estava relacionando com ele. A Vitória que está ali do lado era pior. A Vitória, eu estava conversando com o Henrico, com um menino lá, e falou assim: Ih, pode parar de falar, meu pai já está com aquela cara. Ih, pode parar, meu pai já está com aquela cara. Eu só entendi depois do Pedro. O que é aquela cara? Se eu estiver preocupado com qualquer coisa, eu estou relacionando é comigo. Estou relacionando naquela ideia que eu faço. E eu faço uma pergunta para vocês: vocês gostam da pessoa que gosta ou vocês gostam da ideia que vocês fazem dela? Vocês gostam da pessoa que gosta ou gostam da ideia que faz dela? Se vocês gostam da ideia que faz dela, vocês gostam de vocês mesmos, não é dela. Tá vendo o narcisão aí? Então a primeira coisa é saber, ter certeza absoluta que não sabe nada. Por isso que o Sócrates era o que mais sabia, né? Porque era o único que tinha noção de que não sabia. Ele sabia disso. O Sócrates sabia disso. Ele sabia que ele não sabia. Vocês entenderam, gente, a questão do amar aí? Mas vocês estão ficando animados ou desanimados? Animadíssimos. Porque senão é a mente doidona, sequestrando tudo, querendo resolver tudo na fazeção. Nossa, eu tenho que pagar a boleta amanhã, tenho que fazer isso. Para com isso. Mais uma. Precisamos nos enriquecer desse sentimento. Eu custei entender isso aí. Gente, é transubstancialização de sentimento. Lá em Sacramento, eles mandaram eu falar isso. Eu não entendia, porque eu falei, o pior capítulo do livro era isso, transubstancialização de sentimentos. Eu lembro que a Célia falou assim, nossa, credo, desse tema. O que que é uma coisa transgênica? O que que é uma coisa transgênica? A gente que mexe com agricultura, primeiro gen agrícola de monta que teve é um gen da Monsanto, chamava Hildgar. Esse gen Hildgar era um fragmento do DNA de uma bactéria que era tóxica para a lagarta do milho, e você pegava esse gen da bactéria, colocava no milho, e aí a lagarta ia comer o milho e morria, entenderam? Primeiro transgênio. Entenderam a jogada? O que é transgenia? Você pega um gen de uma outra coisa e traz para outra coisa, entendeu? O que é transubstanciar sentimento? Tem que vir um sentimento do campo do espírito e ele impactar o sentimento do campo do homem na minha mente. Então, quanto mais eu expando o amor, mais eu construo esse amor na minha estrutura material sutil. Entendeu? Quanto mais eu amo, ou seja, materializar a divindade em nós mesmos. Tá clara a ideia? Que é outro campo de ação. É a parábola do fermento, viu, Cláudio?
Tá ali aquilo, a química mental, a química da alma, a inter-relação, não vai dar para chegar lá. Mas é o mesmo tema, tem que destrinchar mesmo. Continua, por favor. Agora, nossa senhora. É, eu falo assim, por que que os espíritos fazem isso com a gente? Isso aí é 20 anos atrás, gente. Energia material é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado no vácuo. Não vou ficar falando disso. Energia espiritual é velocidade da luz ao quadrado sobre massa. Dá para destrinchar. Tudo hoje. Dá. Mas vamos largar. Vamos entender só uma coisa. A hora que, a hora que eu deixo de estar tentando sentir a identidade moral do outro e eu penso, eu aumento a massa, porque eu crio a forma pensamento, não crio? Quanto maior a massa, quanto maior a massa, menor a energia espiritual, entendeu? A massa está no denominador lá, entendeu? Quanto mais raiva eu tenho, quanto mais culpa eu tenho, quanto mais coisa eu tenho, eu aumento massa em mim. Se eu aumento massa, a energia do espírito não flui. Essa é a fórmula da energia do espírito atuante na matéria. Por isso que tem que ter uma relação com a energia material. Essa fórmula está certa, isso não é analogia, isso é ciência pura. Aliás, a única ciência exata é a do amor. O resto é tudo condicionado. Certo? Não existe ciência exata. Eu só tenho ciência exata se eu amo. Porque aí eu não sofro a chincalhe da matéria. Quando eu sofro a interferência da matéria, é sempre relativa a meio. Entenderam? Então, quanto mais culpa eu tenho, ciúme eu tenho, raiva eu tenho, ganância eu tenho, mais massa. O que é massa? Massa é um pouquinho diferente de matéria. Massa é resistência ao movimento. Entendeu? Massa é resistência ao movimento. A única coisa que é matéria e não tem massa, fisicamente falando, é o fóton, é a luz. Por isso que ela é a mais rápida. Não tem limite para o movimento dela no nosso plano. Então, eu diminuo a energia espiritual se eu estou lá. Ah lá, por quê? Você entendeu a culpa, Cláudio? Olha para você ver. Cutuca aí de novo. Vai mais um para nós, por favor. A ciência trilha o caminho do entendimento da força espiritual. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Por que que a gravitação não faz a fusão de uma galáxia? Tá lá, primeiro capítulo São Dois Mundos. Tem uma força centrífuga, que é força espiritual, que gera a manutenção da expansão da galáxia, entenderam? Tá lá escrito Evolução em Dois Mundos. Energia espiritual gera expansão galáctea, por exemplo. E é a mesma energia que não deixa a gente colabar em si mesmo. Ela está no micro e no macrocosmo. Quando eu amo o parente, eu expando. Estão entendendo? Estão desanimando com esse negócio de matemática, de física? Não desanima. Eu quero, vamos lá. Lá, a ciência é uma contragravidade, entenderam? Por isso que não é centrípeta, é expansiva. Brilhe vossa luz. Força centrífuga, a força da caridade. É só saída. Qualquer interesse, eu restringo a força. Mais uma. Temos conhecimento das forças gravitacionais, forças do egoísmo, forças centrípetas. Isso aí a gente entende tudo. Tudo. Não dá para abrir, né? Porque nem é força, é uma série de coisas, mas não vem ao caso, porque é urgente a gente amar as pessoas. A urgência é essa. Todo movimento centrífugo que o espírito realiza traz indutância para a modificação dos seus conteúdos energéticos, promovendo sua expansão. É isso. Pensa bem um parente custoso, o tanto que a gente exercita durante décadas. Entendeu? Se você tiver uma postura firme e decisiva de não se entregar para a reação. Se vocês ficar com o saco cheio, perderam. Fiquei com raiva, não dá, tem que ir para a Austrália, tem que não sei o quê. Mais uma. Olha o que que é a culpa. A culpa é uma sedimentação energética. Agora, pensa num dia que vocês ficaram muito culpados. Aí fica bom. Imagina uma culpona que vocês tiveram, aquele momento de culpa feia. Acho que vocês aqui nunca tiveram isso. Lembra do que é sentir culpa, gente? Que entende a sedimentação energética. E é destrutiva, olha lá, ó. Que invariavelmente provoca o suicídio. Suicídio porque você provoca a morte parcial de alguma coisa dentro da gente. Culpa é mágoa comigo. Eu magoo com o outro e magoo comigo. Entenderam a jogada?
Depois de um tempinho, a gente transforma a culpa em arrumar um culpado. É assim que a fisiopatologia da culpa está lá no Pensamento e Vida. No começo eu me sinto culpado. Depois, uma silenciosa argumentação vem me falar que a culpa é do outro. E ainda bem que a gente faz isso. Aí a culpa é do outro, eu fico deprimido ou busco um escândalo, mas resolve um pouquinho, entendeu? Tem que ver lá devagar. Que invariavelmente provoca suicídio, seja parcial ou completo, ou seja uma perda de tempo parcial dentro da existência, seja perda completa da existência. Que relação que eles fizeram de existência e tempo? Gente, existência física não é vida. Existência física é período de tempo. Do berço ao túmulo, não é período de tempo? Toda vez que você não expande em alguma fatia de período de tempo, você está matando o tempo, não está? Você está perdendo expansão, não está? Entenderam a jogada? Continua, por favor, Cláudio, me para. Então vamos lá, ó. Não vai dar. Gente, sinceramente, ó, caridade como atributo divino. Não adianta vocês ficar com a cabeça cheia da minha falação. Vocês têm que perceber dentro de si agora. E todo pensamento mental, olha o que eu estou falando, todo pensamento mental, toda vez que vocês elaboram uma ideia, o foco está no campo mental. O foco está na memória. A memória física nossa. E a gente não expande. Nós precisamos diminuir a cota de pensamentos diários. A gente deve pensar quando precisa pensar. Eu precisava pensar para saber se eu podia encostar ali ou não. Aí eu tenho que pensar, tem faixa amarela, não tem faixa amarela, tem garagem, não tem garagem. Agora, se eu preciso é fazer eu tenho que contextualizar o que a minha existência está ofertando para mim. Qual que é a minha jogada? Qual que é o grupo de convivência que eu tenho? Quais são os recursos da existência? Porque a hora que a gente desencarna, a gente perde esses poderes da matéria, da existência. Eu moro numa cidade pequena, minha família é de lá, eu tenho um grupo de amigos grande, eu tenho os vizinhos que me viram nascer. A condição de médico gera uma personalidade social. Aquilo tudo é recurso que eu devo transformar em força mental eletromagnética, entendeu? Quando você desencarna, você perde esse poderio. Você só fica com a capacidade moral, que é autodomínio e conexão com Deus. Você fica depenado a hora que você desencarna. Vocês entenderam? Então, é importante eu usufruir dessa potência. Porque a hora que eu desencarno, eu perco o poder. Hoje, então, o poder é demais. Celular na mão, eu mexo com fazenda, tem um tanto de gente que trabalha para mim. É um poder. Você manda um áudio de 3 palavras, você mobiliza 40 pessoas trabalhando para você, você manda um Pix, paga eles todos, você faz, então você fica num poderio enganoso terrível. Não é que é enganoso, é da matéria. Mas ele é todo enganoso. Eu tirei o celular, cara, isso aqui, tudo isso aqui, tá vendo esse troço aqui no celular? Ó? Isso aqui eu perguntei, como é que eu conseguiria ter potência? Igual eu tenho potência ficando indignado e com raiva, como que eu teria potência amando? Aí a Yolanda, lá de Sacramento, uma média, psicografou esse desenho, a explicação dele. Eu peguei o celular, lembrei, é disso aqui que nós estamos falando. Então, eles estão fazendo de tudo para nós entender isso. Agora, veja só, estamos entregues às nossas próprias escolhas e decisões. Precisamos entender isso. Não tem senões mais. Não tem hora. É a hora do despertar da consciência. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, obrigado mesmo.